Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sentados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus queridos e minhas queridas, nós somos chamados pelo Deus Todo-Poderoso a um despertar espiritual. Sim, nós temos que entender, meus queridos, minhas queridas, Satanás, ele ronda nossas vidas disfarçado de algo inofensivo. E é aqui que eu quero que vocês, jovens, que vocês adultos estejam atentos. Porque a vida cristã não é somente uma questão de a gente estar na igreja, de a gente levantar os braços, de a gente fazer isso ou fazer aquilo. A vida cristã é um encontro vivo com Jesus Cristo, aonde nós somos preenchidos pelo poder do Espírito Santo e passamos a entender que a igreja é o grande espaço aonde se manifesta o poder de Deus. Mas se manifesta para quê? Para que nós possamos também desmascarar todas as armadilhas, todas as mentiras, todas as seduções que muitas vezes Satanás tenta lançar para que nós possamos cair na sua terrível armadilha. Satanás, ele entra por brechas que nós mesmos deixamos abertas por meio de feridas emocionais, atitudes negativas ou falsas doutrinas. É aqui que nós temos que entender que logo depois que Jesus foi batizado, logo depois que o Espírito Santo veio sobre Jesus, ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado pelo demônio durante 40 dias. E aí em Mateus, no capítulo 4, versículo 10, nós lemos Jesus diante de Satanás dizendo: para trás, Satanás. Em outras palavras, afasta-te, Satanás. Esta autoridade não foi dada apenas para Jesus. Este é o problema de muitos cristãos que vivem como mendigos, que vivem por aí sempre destruídos. E sabem por quê? Porque talvez ninguém lhes anunciou, talvez porque não quiseram ouvir, ou talvez, meus queridos e minhas queridas, porque simplesmente são pessoas indiferentes para com as coisas de Deus. Nós temos que entender que este poder, aonde Jesus lá no deserto derrotou o demônio, este poder foi dado a cada um de nós. Diga: eu tomo posse. Mas não pode ser um tomar posse simplesmente porque eu estou dizendo para você repetir. Mas deve ser realmente um pedido: Senhor, ajuda-me a entender, ajuda-me a praticar, ajuda-me a exercitar este poder, para que eu não venha a ser enganado pelo príncipe das trevas. Por isso é muito importante a gente não alimentar as mentiras de Satanás. E como é que Satanás ele age? Ele aproveita dúvidas, fraquezas, falta de convicção espiritual e os pecados que nós toleramos. Preste muita atenção, porque infelizmente, qual é o problema de muitos cristãos dentro da igreja? São distraídos, não estão atentos,
Não praticam aquilo que Jesus repete várias vezes nos evangelhos: vigiai. Não se revestem da armadura de Deus, não usam as armas que lhes são oferecidas. Você não precisa, meu querido e minha querida, ser um mendigo. Você não pode permitir, de modo algum, que a sua vida ela seja destruída pelas mentiras daquele que é o destruidor e que se chama Satanás. O primeiro campo de batalha está na mente e também nas nossas feridas emocionais. Controlando os pensamentos, Satanás, ele quer influenciar as nossas emoções e as decisões que nós tomamos. Por isso, cuidado com os teus pensamentos. Cuidado com aquilo que você permite que entre nos teus pensamentos. Porque Satanás, ele quer te manter preso à dor, ao ressentimento e também à amargura. E aí você pode perguntar: o que é que nós temos que fazer? Abra sua Bíblia, se você a tem aí, em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos de 4 a 5, página 1488 da Bíblia Ave Maria. E aí o apóstolo Paulo, ele diz para nós: não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus e cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. O que é que São Paulo está dizendo aqui? Algo muito claro. Algo muito simples. Algo muito claro e algo muito simples. Ele está revelando que nós temos que alinhar os pensamentos nossos aos de Deus. Nós temos que alinhar para não permitir que os nossos pensamentos estejam indo para lá e os pensamentos de Deus estejam para o outro lado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque este primeiro campo é muito perigoso. Por quê? Porque todos nós passamos na nossa vida por experiências negativas. As experiências negativas ficam guardadas em nós. A carência afetiva, os traumas, abuso, sonhos que não se realizaram, sonhos que a gente imaginava que iam trazer isso, aquilo outro, mas que são completamente destruídos. E tudo isso marca a nossa vida, e tudo isso pode transformar a gente em uma pessoa pessimista, numa pessoa triste, numa pessoa que imagina que a vida não tem sentido. É por isso que Paulo está dizendo aqui que nós temos que alinhar os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Daí que vem a importância da palavra de Deus. A palavra de Deus guardada na mente e no coração, para que quando vem as lembranças negativas do passado, com a palavra de Deus nós possamos dizer: tudo isso já foi colocado na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Também isso é muito importante. Pode bater palmas para Jesus. A segunda área de ataque de Satanás são os nossos relacionamentos. Por meio de pecados que nós toleramos, que achamos que são normais, que não fazem mal. E quais são esses pecados? Por exemplo, fofocas inocentes. Falamos muitas vezes pelas costas, sem aceitar que isto vai contra o mandamento do amor. Sem a gente realmente entender que isso destrói reputação e planta divisão. Mentirinhas brancas, esquecendo que o pai da mentira é o demônio. Tomemos cuidado. Mas é uma mentirinha.
Uma mentirinha leva para uma desonestidade. A desonestidade leva para tantos outros pecados. Relações destrutivas. Quantas amizades e relacionamentos que nos levam para o pecado. Seja por comportamentos imorais, seja porque nos afastam de Deus. Vícios aceitáveis. Quanto tempo a gente às vezes gasta com redes sociais, jogos, bebidas e outras distrações que tiram o espaço de Deus. E é por isso então que São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 4, versículos 25 e 27, na página 1501, ele diz: renunciai à mentira. Fale cada um a seu próximo a verdade, pois somos membros uns dos outros. Não deis lugar ao demônio. Não deis lugar ao demônio. Repare, e há algo que muitas vezes também a gente não está atento: a indiferença espiritual. Quantos, meus queridos e minhas queridas, que abandonam a oração, abandonam os sacramentos, e fazer isto, segundo Padre Pio, é escancarar a porta para que o demônio entre. Não seja cristão somente de bater palma e levantar os braços. Não seja cristão que vem na missa, mas durante a semana não dobra o joelho, não busca a presença de Deus. A missa é onde você se abastece, você é preenchido, mas você tem que alimentar este fogo que ele coloca em você. O demônio faz com que você diga: minha vida já é oração. Eu vou no grupo de oração, eu vou no grupo de jovens, eu vou na Santa Missa. Tudo isso você tem que fazer. Amém? Mas falta a retaguarda. E a retaguarda é a tua oração, onde você se coloca na presença do Deus Todo-Poderoso. O próprio Jesus Cristo ensinou isso. Toda noite ele se retirava para estar na presença do Senhor. E ele é Deus. Mas por que ele fez isso? Para dizer: se quer ser meu seguidor, faça o que eu estou fazendo, e você será forte, como eu vim trazer a força para você. Amém? Por isso, Satanás também usa a nossa ignorância religiosa. Satanás usa a nossa distração espiritual para trazer a contaminação do mal pelas falsas doutrinas, pelas superstições, ocultismo, magia, feitiçaria, simpatias. Quantos católicos que têm na sua casa objetos, livros destas coisas? Quantos católicos, meus queridos e minhas queridas, que buscam saber da sua sorte, leitura das mãos, horóscopos, astrologia e tantas outras realidades. Quantos católicos que chegam para a gente e falam: qual é o seu signo? Eu costumo sempre repetir: Jesus Cristo. Amém? Jesus Cristo. Porque eu não dependo de astros, eu dependo de Jesus Cristo, meu Senhor e meu Salvador. Por isso, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, reconhecer o pecado e confessar. Amém? Segundo, nós temos que nos revestir do Espírito Santo. É condição. Amém? O próprio Jesus, para poder começar o seu trabalho de pregação do Evangelho, ele foi batizado no Espírito. Amém? Quando ele saiu da água do batismo de João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele. Amém? Terceiro, estabeleça a disciplina diária da oração com a palavra.
Quarto, Eucaristia dominical, se puder durante a semana, com adoração ao Santíssimo. Quinto, testemunhe a sua fé. Seja útil na paróquia que você escolheu para participar. Amém? Fique de joelhos. Coloque-se na presença de Deus. Repita comigo. Senhor,